Olá, boa tarde a você que está conosco. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Alice Sobol, da UFPR, e estamos aqui para mais uma vez termos um espaço de troca, um espaço de aproximação, junto com as atividades do programa UFPR Convida. Nós estamos aí desenvolvendo o nosso projeto que se chama Você Importa, porque você importa. E diante dessa pandemia, importa que cada um dentro da sua realidade, cada um no seu barco, possa também encontrar outros para a gente enfrentar essa realidade. E o nosso tema de hoje é sobre mães e pais pesquisadores, e que essa pandemia tem nos colocado questionamentos, tem colocado em teste as nossas rotinas, as nossas maneiras de funcionar. Isso não é diferente para aqueles que são pesquisadores, pais e mães, que além de toda a demanda da própria pesquisa, estão agora também com demandas familiares mais intensificadas, com novos contornos. E estará comigo para esta conversa a professora Ana Paula Vieser, que é uma pesquisadora do Departamento de Psicologia, que tem feito pesquisas muito interessantes e relevantes sobre essa relação pais e filhos. E a gente vai ter a oportunidade de conversar com ela novamente. Já tivemos aqui numa live discutindo a realidade, né, dos pais nesta pandemia. Eu quero agradecer desde já a professora Mina, a professora Paula, que nos provocaram com esse tema. É muito bacana quando a gente vê a comunidade dialogando conosco e falando, olha, talvez fosse interessante essa discussão. E, de fato, essa discussão perpassa não só as nossas pesquisas, mas também a nossa vida como pais e mães. Então, eu agradeço a presença de todos vocês que estão nos seguindo. Quero já celebrar e comemorar com vocês que hoje estamos aí completando 2.000 seguidores do nosso canal do UFPR Convida, o que mostra que esse tem sido um espaço sim de diálogo, um espaço sim de aproximação. Se você tem aproveitado essa oportunidade, eu também quero convidá-lo a chamar mais um que você acha que pode se beneficiar dessas conversas. E hoje, depois da nossa conversa aqui, teremos uma roda de trocas com participação da professora Ana Paula Vieser e também a participação de vocês que queiram trocar ideias. Teremos a participação da professora Mina e da professora Paula também, trazendo seus relatos, as suas reflexões. Lá teremos a oportunidade de falar um pouquinho também das nossas vivências, né, como mãe. Oi, Ana, boa tarde. Olá, Liz, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Apresento a todos a professora Ana Paula Viese, com quem eu tenho a honra de compartilhar a nossa vida na universidade, nas atividades dentro do Departamento de Psicologia, que tem sido um grande parceiro deste projeto, né? A Ana Paula está fazendo parte aí da coordenação desse projeto que se chama Você Importa, e eu agradeço desde já o teu tempo, o teu afeto, o teu investimento em contribuir nesses diálogos e nessa aproximação com a nossa comunidade UFPR e também a comunidade externa. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Liz. Também agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você de novo, né? Conversando sobre assuntos relevantes para nós e para a nossa comunidade de forma geral, né? É uma satisfação estar aqui com você de novo, né? Obrigada. Vocês que estão nos acompanhando podem mandar seus comentários, suas perguntas e também se preparar para estar conosco logo em seguida na nossa roda de trocas sobre esse assunto, né, que nos mexe tão profundamente. São dois amores da nossa vida, né? Eu também sou mãe, a Ana Paula também, né? E a família para mim tem um valor muito relevante na minha existência.
Mas eu também, o bichinho da pesquisa me mordeu muito cedo. E eu também gosto muito da área acadêmica, do trabalho, e essa articulação entre trabalho e família tem sido tema já de pesquisas e projetos anteriores meus, e como conheço também o trabalho da Ana Paula, então provocadas pelas nossas Uhum. colegas Mina e Paula, a gente resolveu fazer esse diálogo e é muito, muito bom poder compartilhar com vocês. E aí, assim, né? Por que falar da importância ou dessa possibilidade ou das contradições ou das impossibilidades dessa relação quando se olha para o pesquisador, né? Queria provocar a Ana aqui a nos contar um pouquinho, de fato, qual é a relevância quando a gente olha para as pesquisas, não só esse senso comum, né, e essa culpa que toda mãe e todos o pai, mãe, envolvido com a família sempre sente, mas eu tinha que me envolver mais, mas eu tinha que fazer mais, né? O que as pesquisas falam sobre isso? Qual é a relevância, de fato, dos pais estarem próximos com as crianças no seu desenvolvimento? O que isso muda? Você poderia Uhum. contar um pouquinho para a gente? Claro, Liz, com satisfação, né? Como você falou, o bichinho também me mordeu muito cedo, né? Então, desde a graduação e toda a minha trajetória acadêmica tem sido voltada para estudar justamente a relação entre pais e filhos, sobre as práticas educativas e sobre a importância que tem, né, a relação dos pais com os seus filhos. Então, a gente tem uma quantidade imensa de pesquisas produzidas, né, e publicadas a respeito desse assunto, e a gente tem, assim, dados, digamos, unânimes, né, em apontar realmente a grande importância que tem para o desenvolvimento das crianças a participação e o envolvimento dos pais. E aí, claro, né, dado os pais ausentes, alguém que acaba assumindo esse papel de cuidador principal, né? Mas, a princípio, eu falarei dos pais, mas também me referindo a possíveis pessoas que assumam essa posição de um cuidador principal da criança, né? E as pesquisas todas, né, nessa área vêm indicando, né, o quanto que, especialmente o afeto, né, a relação afetiva com a criança, a relação de confiança construída com a criança, né, uma relação, enfim, respeitosa, que tenha uma participação bastante genuína dos pais naquilo que acontece na vida da criança, o estar junto, o tempo de qualidade. Então, tem a literatura, né, toda indica o quanto que esses aspectos, né, desse investimento afetivo dos pais na relação com as crianças está associado a indicadores de melhor desenvolvimento em várias áreas da vida da criança, né? Então, há uma relação bem importante aí dessa característica da relação, é uma relação dos pais mais presentes, com indicadores de melhor desenvolvimento social da criança, com promoção de aspectos de saúde mental para a criança e para o adolescente, né? Então, e não só desenvolvimento social, mas como desenvolvimento acadêmico, também é importante na prevenção de desenvolvimento, na prevenção de problemas de desenvolvimento que a criança possa ter e na prevenção, inclusive, de transtornos mentais e aspectos como, enfim, situações como, por exemplo, depressão, quadros de ansiedade, comportamentos de risco por parte da criança ou do adolescente, comportamentos antissociais. Então, a boa relação com os pais, ela é um fator protetivo para a criança, ajudando, né, a prevenir o desenvolvimento desses quadros que possam ser mais problemáticos e que venham a trazer prejuízo e sofrimento para a vida da criança e da família. Então, a gente tem dados bem consistentes da literatura mostrando, né, essa associação desse afeto e desse monitoramento e participação dos pais na vida dos filhos, mostrando que isso realmente faz diferença na vida das crianças e dos adolescentes.
E aqui, e aí eu, né, como pesquisadora dessa área, pesquiso isso há muitos anos, e depois, né, tive o meu filho, me tornei mãe também, acabo também vendo um pouco os bastidores do que ser uma pesquisadora, né? Então, todas essas pesquisas são produzidas, publicadas por pessoas, e muitas dessas pessoas também são mães e têm a sua vida familiar, como eu, né? Têm os seus filhos, sua vida familiar, e enfrentam esse grande desafio que é a gente saber que esse investimento parental é importante, muito importante, e conciliar isso com outras demandas da nossa vida, inclusive a de pesquisadora, na qual, né, a gente tem muitos prazos, muitas coisas para fazer, e que às vezes acaba por conflitar, né, aquilo que eu dedico de tempo para o meu trabalho, inclusive na produção de pesquisas, e inclusive na produção de pesquisas sobre esse assunto, às vezes pode conflitar com o próprio tempo que eu acabo dedicando para investir na relação com o meu filho, com a educação dele e em construir realmente uma relação que seja saudável, né? Então, é desafiador. Não, pode falar, Liz. É interessante essa reflexão que você traz, porque, na verdade, é uma contradição. Mesmo nós que pesquisamos esse tema, né, essas pessoas que publicam sobre a importância dessa relação com os filhos ou da relação trabalho-família, não passam ileso ou não passam distante de também enfrentar esse conflito no seu dia a dia, né? Que é uma realidade que você fala que acontece contigo, que acontece comigo desde muito cedo também, né? Até a escolha, em que momento eu faria doutorado, como é que faria isso junto com o projeto de ter filhos e tal, que depois lá na roda eu vou contar um pouquinho, quem quiser conhecer essa história, né? Como que desde muito cedo essas questões vão aparecendo na minha vida e eu acabo colocando isso nas pesquisas. E eu acho que isso é uma realidade também para outros pesquisadores, não só mulheres. A gente também tem visto muitos pais, homens, né, pesquisadores homens, preocupados em estar presente nas suas famílias. E o quanto essa demanda do trabalho em pesquisa muitas vezes, ela vai tomando um volume que vai expandindo o seu lugar e tomando também essas relações familiares, né? No direito, a gente tem visto falar de uma nova figura no direito que se chama dano existencial, que é exatamente quando o trabalho acaba invadindo as demais esferas da vida e afetando a vida de relações e o projeto de vida. E são termos que o direito está usando, né, chamando de dano existencial, nesse dano pela invasão do trabalho em outras esferas da vida. Mas eu acho que é importante a gente pensar, né, por que o trabalho de pesquisa, por que a gente está trazendo esse tema? Primeiro, porque esse projeto é dentro da Universidade Federal do Paraná, uma importante universidade no Brasil em termos de pesquisa. Ela está entre as 10 primeiras, ou 8º lugar em produção científica no Brasil. Então, é um campo, sim, é um celeiro de pesquisa. E como é que fica, né? Então, falar disso, a gente está primeiro num diálogo com a própria comunidade UFPR, com você, professor, com você, pesquisador, com você, aluno de pós-graduação, que é muito importante dentro da nossa universidade. As produções que a gente faz são sempre em conjunto com esses alunos. Então, só que o que é que está por trás? Qual é o bastidor, né? Quais são os bastidores? E aí, quando eu lembrava, me preparava para essa conversa, eu lembrei de algumas cenas na minha trajetória de vida, de ver alunos ou colegas falando, né, quando eu orientandos também de mestrado, falando que muitos deles com filhos pequenos, enfrentando lá aquele momento de escrever a tese, de escrever a dissertação com os prazos fechados,
e um deles me relatava, professora, tá difícil eu conseguir fechar porque eu tô muito mexida, porque enquanto eu tô escrevendo no meu quarto, a portas fechadas em silêncio, a minha filha fica batendo na porta pedindo cadê a mamãe, cadê a mamãe, enquanto a pessoa que está cuidando dela diz a mamãe saiu, porque eu não posso atendê-la, porque eu tenho que terminar isso. Ou de colegas professores falando, me lembro de uma colega professora contando que em viagem em família, de final de ano, indo para a casa de familiares, ela fazia o marido parar de posto em posto para trocar mensagem com uma aluna que elas estavam submetendo um artigo científico, né? E aí, como é que é essa produção científica, com que marca ela tem nos seus bastidores, né? E o que é que está acontecendo? Se nós precisamos ser tão importante estar assim com os nossos filhos, não só para eles, mas para nós mesmos. Porque uma coisa é ser mãe, outra coisa é ter filho, né? Colocar um filho no mundo é uma tarefa. Ser mãe e desenvolver essa relação é outra. Até eu escrevi sobre isso na Gazeta, no dia 10 de maio, que se alguém quiser pensar um pouquinho sobre essa diferença, está disponível. E aí, que desafio é esse, né? De não só o pesquisador pode ser pai e mãe, é possível chegar nisso? E aí que aparece essa contradição entre, ok, ninguém vai ficar o dia inteiro com as crianças. Agora, na pandemia, isso inverte, eles estão o dia todo com a gente. Mas é, de fato, muito desigual essa questão de eu posso estar o dia inteiro com esse filho, mas não quer dizer que eu estou realmente com ele, né? E isso não supre a sua demanda. Da mesma forma, a pesquisa. Tudo que você dedicar para a vida de pesquisa não será suficiente. Tudo que você dedicar para um filho também não será suficiente. Por isso são questões que nos mobilizam tanto, né? Agora, qual é a medida? Porque aí o que acontece é a culpa do pesquisador juntando com a culpa de pai e mãe, não é? E hoje a gente tem a pesquisa de uma maneira muito exigente, e aí vale a pena a gente comentar a questão dos critérios de pesquisa. Elas são critérios apenas de resultado do trabalho, que não avaliam de fato o que é fazer pesquisa, e tem retirado do pesquisador o sentido da produção científica, porque vale mais quantos artigos você produziu do que o que é que você está produzindo efetivamente. E os critérios são da quantofrenia, da doença das medidas, como diz Goulejat, né? Que o que vale é o quanto é o quantificável, então que revista foi publicado, quantos artigos naquele período, e espera o quanto esse material de fato traz uma contribuição social, de fato traz uma relevância de estimular o desenvolvimento de conhecimento. Isso nos empurra, enquanto pesquisadores, para critérios completamente fúteis, né, de validação do que é ser um bom pesquisador. E isso coloca os pesquisadores, a gente sempre tem um artigo a mais para ler, para estar atualizado, e ainda assim não consegue, né? Você sempre tem um material pronto para revisão, para publicar, que também não consegue. Então, os prazos são mais importantes, os números são mais importantes, e as relações vão se perdendo, e o sentido da tarefa vai se perdendo, né? E aí, ao mesmo tempo em que você vê o seu filho crescer, você olha para o lado, puxa, já está com 4, já está com 7, já está com 10, já está com 11, a minha já está com 11. Meu Deus, cadê o bebê que estava aqui ontem? Né? E como é que você vê isso, né, Ana, dessa questão da culpa, do que é ser um bom pesquisador, o que é ser um bom pai e uma boa mãe, e como que essas coisas se cruzam e se confrontam? Eu vejo que a gente tem ideais de comportamento do que é esperado nas duas esferas de vida, né? Então, por exemplo, quando eu falo das pesquisas de educação de filhos e de tudo aquilo que é importante, claramente a gente tem ali orientações daquilo que a gente pode fazer e construir na relação com os nossos filhos, que pode ser muito precioso para a vida deles e para a nossa própria vida, mas que isso realmente espera de nós um nível de investimento
de tempo mesmo, né? A gente não consegue educar ou construir uma relação significativa se não houver um mínimo de tempo dedicado a essa relação. Então, isso é necessário, ter e abrir um espaço na nossa vida para dedicar esse tempo e investir esse tempo na construção dessa relação com os nossos filhos, né, com a nossa criança, ou para quem tem adolescente. Só que, eu penso assim, né, às vezes, como se a vida da gente fosse, já que somos pesquisadores, pensar a nossa vida como um gráfico, né, se a gente tem ali 24 horas por dia, né, distribuídas ali num gráfico, quer dizer, é o meu 100% de tempo, num gráfico de pizza, né? Vamos imaginar aí. E eu distribuo esse meu tempo, essas minhas 24 horas por dia, em atividades do meu trabalho, de sono, de autocuidado, etc. E aí a gente tem um filho, às vezes a gente mantém a ideia ou a ilusão de que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes com um filho. Né? Como se a gente conseguisse distribuir as horas da mesma forma, só que isso não acontece, né? E eu acho que disso vem também essas muitas dificuldades de conciliar atividades que eu fazia antes, ou às vezes até se frustrar por não poder realizar atividades que fazia antes e que agora tem uma atividade a mais, que demanda, assim, um tempo, que demanda atenção, que nos demanda emocionalmente, inclusive, e a gente precisa encaixar isso, de alguma forma, dentro das nossas 24 horas por dia, dos nossos 7 dias da semana, né? Então, a gente faz um exercício de procurar equilibrar o quanto a gente investe em cada uma dessas atividades. Então, se eu tenho clareza do que é importante na relação com o meu filho, que eu preciso. O áudio da Ana está interrompendo. Criança? Ana, interrompeu um pouquinho. Você falava da necessidade de articular esses dois cuidados, né? O cuidado com as crianças e atividade de pesquisa, e daí interrompeu. Tá. Vamos ver se a Ana consegue retomar aqui. Oi, voltou? Vamos tentar agora. Tá bom, voltou, né? Então, se eu vejo assim que eu estou distribuindo, né, a minha carga horária diária nas atividades que eu tenho, de que forma eu consigo abrir espaço na minha rotina, no meu cotidiano, para resguardar um tempo para investir nessa relação, que é uma relação importante e que tem um impacto significativo no desenvolvimento dessa criança, né? Então, se eu entendo que isso é importante, não só pela relação, mas para o desenvolvimento global dessa criança, é importante que eu abra um espaço para dedicar isso. Só que aí vem as culpas, como você perguntou, né? Se eu estou me dedicando ali aquele tempo com meu filho, eu estou com a minha cabeça pensando lá no artigo que eu tinha que fazer, ou no prazo que eu tenho que cumprir, nas coisas, nas mensagens que eu tenho que responder e etc. E quando eu estou lá trabalhando, eu estou com a minha cabeça pensando que eu tinha que estar com meu filho, e aí né, esse grande conflito se estabelece de forma que quando eu estou trabalhando, eu estou pensando no meu filho, quando eu estou com meu filho, eu estou pensando no meu trabalho, então eu não consigo talvez me dedicar, né, no sentido assim de estar no aqui e agora, no momento presente, quando eu estou em cada uma das atividades. Então, essa busca de quando eu estou com meu filho, eu estou com meu filho, né, e eu vou me organizar para abrir um espaço para me dedicar a isso, e quando eu estou com ele, estou com ele inteiramente, isso vai me fazer bem, vai fazer bem para a criança, né, e vivendo aquele momento de uma forma mais genuína, até mais intensa, porque eu estou no aqui e agora com meu filho, eu consigo depois também reservar o meu tempo para o trabalho e me dedicar para o trabalho buscando esse equilíbrio, né? Então, a gente tem, né, todos os indicativos de produtividade, né, que são
como você falou, né, muito altos, muito grandes no momento atual, que eu acho que valoriza muito a quantidade, né, e nem sempre a qualidade disso está sendo vista, e que para, né, as famílias que têm crianças pequenas, todo esse trabalho da pesquisa e do escrever, que envolve concentração, que envolve às vezes até imersão para você conseguir produzir e escrever de fato, fica comprometido com uma criança que está interrompendo a cada 10 minutos, né? E especialmente agora no período da quarentena, que as crianças estão muito próximas, né? E eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade grande de retomar o raciocínio. Então, a cada interrupção ali do meu filho, mãe, não sei, onde é que tá não sei o quê? Mãe, não sei o quê. E aquele mãe o dia inteiro, né? Mãe para isso, mãe para aquilo. Você tem que retomar tudo de novo. Onde é que eu estava mesmo? E aí, né? Então, acaba sendo assim, desgastante emocionalmente buscar esse equilíbrio, e eu acho que a culpa, ela aparece aí de maneira significativa, né, porque você está lidando com as duas demandas ao mesmo tempo, com uma clareza ali que você quer se dedicar do teu melhor para as duas, né, mas aí a gente vai pensar, né, você está dando o melhor para as duas atividades, para o seu trabalho, para a pesquisa que você está realizando, você está dando o seu melhor também para o seu filho, ou tentando, né, encontrar um horário para investir nessa relação de afeto com o seu filho. E a gente precisa entender que, como você falou, não será suficiente, né? Será imperfeito de um lado, imperfeito do outro, porque isso não cabe de maneira perfeita nas 24 horas por dia que a gente tem, né? O nível que a gente gostaria de investir não cabe. Então, a gente vai fazendo o que dá com um e com o outro, e exercitando, uma coisa que eu também gosto muito de falar, exercitando autocompaixão. Né? Olhando, eu estou fazendo o que cabe na minha realidade hoje. Né? E aí eu preciso ter clareza, claro, também do que é prioridade para mim, e abrir o espaço para as coisas que são realmente prioridade e importante para mim. Né? Eu acho que você toca em questões fundamentais, que de entender o quanto estaria bom, o quanto você ficaria bom hoje em dedicar-se para a sua família, o quanto para você estaria bom em dedicar-se para a pesquisa, porque a gente acaba nem planejando. Puxa, só vivenciando aquela coisa, estou em falta, estou em falta, estou em falta. Porque são duas demandas que nos gritam o dia inteiro por mais, né? E aí, se nós mesmos não negociarmos conosco, primeiro, nós somos só seres humanos. Pesquisador, professor, mãe e pai é só um ser humano. A gente não vai poder fazer tudo. E a gente não vai fazer sempre perfeito, não mesmo. Né? E não vai fazer sempre no potencial que percebemos que temos. Você poderia escrever um artigo a mais sobre tal tema, poderia, mas não vai dar. Eu poderia desenvolver e ensinar mais alguma coisa para o meu filho hoje, mas já não deu, né? E essa necessidade de a gente se reconhecer como ser humano limitado, que não vai dar para fazer tudo, o que cabe no tempo. E aí a importância de priorizar o que de fato é importante neste momento, né? E não é só a pesquisa ali de escrever e tal, mas a pesquisa nossa perpassa a relação com alunos. O que é importante ali naquele tempo? Talvez o seu aluno não tenha o potencial ou não esteja em condição, porque ele também pode ser pai e mãe, entre outras questões que aparecem na vida e que se colocam como barreira. As pessoas não são só mestrandos, não são só doutorandos. Elas têm uma vida para além da universidade, como nós pesquisadores deveríamos ter, né? Temos o direito de ter. E é muito incrível porque a gente vai negociando muitas vezes esse direito de ter, né? Esse tempo nosso. Não é raro conversarmos com colegas, e eu mesmo já fiz isso, nas férias usar para eu escrever o artigo, para terminar o livro, para fazer a revisão, né? Porque durante o ano isso não é possível. E às vezes a gente toma as férias com vários planos daquilo que eu não consegui realizar durante o ano, né? Que é o tempo que a gente não está em aula e que a gente conta com aquele tempo para produzir alguma coisa, para escrever, né? Então,
acaba também invadindo um espaço que a gente poderia ter para dedicar para o nosso autocuidado, para o nosso descanso, para o nosso convívio familiar e para outras coisas que sejam importantes, né? Por uma E vida o que é além do trabalho, né? Aham, Desculpa eu te interromper. aham. Não, a gente, enfim, com um grupo de amigos, a gente às vezes faz alguma brincadeira de que viver não cabe, não tem espaço no Lattes, mas é importante, né? A gente faz uma brincadeira, quer dizer, estar com filho, né, não cabe no Lattes, mas é importante. E quantas coisas, estar com um amigo, estar com a família, não cabe no Lattes, mas é importante. E eu acho que quando a gente olha muito esses sinais de produtividade, de prazos, né? Porque eu vejo assim, a gente vive muito com prazos dentro da universidade. Quem tem uma vida acadêmica é prazo para tudo quanto é lado, de vários tipos de editais e coisas que a gente tem que cuidar para não perder, e enfim, a gente vive muito em função disso. E geralmente, quando a gente vê os prazos, e a gente fica com uma urgência de fazer por conta de prazos, né? Então, eu fico com um foco em coisas que são mais urgentes de serem feitas, e que muitas vezes são prazos curtos, então eu tenho urgência, e a gente perde de vista coisas que são importantes, né? E aqui eu coloco também o conflito urgente versus importante, porque muitas vezes o urgente e aquela resolução muito imediata que a gente vai fazendo no nosso dia, que vai ocupando um monte de espaço na nossa vida, quanto que a gente para refletir qual é o sentido de cada uma dessas coisas, né? Eu estou fazendo tudo isso porque eu estou indo na onda, porque todo edital eu tenho que aproveitar e fazer, e mergulhar naquilo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. E o quanto eu me questiono de qual é o sentido de cada uma dessas atividades, tarefas, editais e prazos tem para mim neste momento de vida. Uhum. E o quanto que isso pode me fazer me perder daquilo que é importante e fundamental para mim, e que muitas vezes está relacionado à qualidade das relações que eu vivo na minha família e com os filhos. E que ficam em segundo plano, porque o filho não tem um prazo, né? A gente não tem ali um prazo para fazer uma coisa com ele. Ele está ali crescendo do nosso lado, morando com a gente e tal. Os efeitos na relação com ele, a gente vai ver a médio e longo prazo. Às vezes a gente vê de forma mais imediata, né? E muitas famílias até acabam procurando ajuda quando se torna urgente. Quando começa a ter um problema na relação e aquilo se torna mais urgente, e aí vê que precisa olhar para aquilo com mais cuidado. Mas se não há, né, uma questão maior, às vezes aquilo vai ficando e vai ficando e vai ficando e o tempo vai passando. E já vi relatos de pessoas que se dão conta disso tempos depois, tipo, se eu, né, quando o meu filho era pequeno, né, se eu tivesse aproveitado melhor estar com ele, né, aquela coisa de olhar para o passado e ver como é que foi a sua trajetória, e às vezes até um certo arrependimento de ter trabalhado excessivamente e ter deixado passar oportunidades tão preciosas de relação com esses filhos, né? Então, eu acho que é algo importante de olharmos, né? Esse urgente versus o importante. Óbvio que tem coisas do nosso trabalho que são importantes para nós, que fazem parte de quem nós somos, da nossa identidade profissional, e a gente vai desenvolver, mas é importante que sejam escolhas conscientes. O que eu estou escolhendo fazer dentro da minha carreira que realmente é importante para mim, que eu quero investir tempo nisso? Ou eu estou fazendo e abraçando tudo que vai aparecendo sem muito refletir sobre isso? Ou em que medida eu consigo planejar que nem tudo eu consigo fazer agora, que enquanto eu tenho filho pequeno, eu vou priorizar minha relação com meu filho pequeno, e que projetos que eu sei que demandam um tempo maior ficarão para o futuro, quando ele estiver maior, quando ele tiver mais independência, né? Hoje ele tem 3 anos, tem uma, né, muito dependente ainda, há muita demanda ali na educação dele, e quando ele for maior, já não será da mesma forma. E então, eu penso, né, que essas escolhas podem ser conscientes no sentido de que se eu não posso fazer agora,
porque eu estou escolhendo investir na relação com ele, na educação dele, não significa que eu nunca vou poder fazer. Eu consigo me organizar para fazer isso no momento futuro, quando a relação ou a fase de desenvolvimento dele já for outra. Né? Então, não significa abrir mão também de coisas que são importantes profissionalmente, mas de organizar isso dentro de um plano de vida mesmo, né? Acho bacana a Ana trazer essa questão da escolha, né? E de fato nós estamos aí num contexto de pandemia que ninguém escolheu estar. Muitos de nós escolhemos ter filhos, outros não. Foi uma escolha assim tão consciente, né? Aconteceu de ter um filho e tem uma responsabilidade pela escolha, por isso que encaminhou-se na vida de hoje ter filho, e há uma responsabilidade com isso. Agora, a escolha, como é que eu sigo esses próximos passos, né? E nós temos aí várias pessoas comentando, trazendo seus relatos, falando que estão aí sozinhos, são professores da universidade, com filhos pequenos em casa, sem empregado nesse contexto de pandemia. E aí aqui vale uma ressalva. Cada realidade é única. A pandemia é realidade para todos, mas cada um, né? A gente tem falado muito isso no projeto, é a mesma tempestade, mas cada um tem o seu barco, os seus recursos, a sua possibilidade. Então, vamos cuidar bem da gente no primeiro sentido. Larga a culpa e olha para o que você tem real possibilidade de escolha. E, inclusive, não só no contexto de pandemia, também fora, né? Alguém nos sinaliza aí. E quando a nossa escolha está na mão do orientador, né? Será que é mesmo na mão do orientador? Que aí volta essa questão dos critérios, do que é um bom programa, do que é ser um bom orientador. Os orientadores precisam cumprir etapas e cumprir produtividade para poder continuar nos programas. Essa cobrança, inclusive, é muito relacionado ao tempo, à produção dos alunos, ao tempo de entrega dos trabalhos, ao número de artigos que o aluno faz. Então, é um mecanismo que faz com que o professor saia deste lugar de parceria com o aluno e passe a cobrar os seus alunos. E aí a gente tem muitos relatos, está começando, né, o uso do termo, inclusive, assédio moral, dessa relação de cobrança excessiva e hostil dos alunos por parte dos professores orientadores, porque há uma relação de produtividade muito intensa aí. Mas é importante a gente deslocar e ampliar esse olhar e perceber o quanto isso é um processo sistêmico, que também depende de pessoas, porque são pessoas que definem esses critérios, né? De que programas têm valor, quais são os indicadores, mas de pessoas que estão representando essas comunidades científicas que dizem que o que é ter valor é produzir determinados artigos, é entregar em tantos tempos, e o orientador reproduz isso. E buscando também se manter neste lugar de orientador e de programas, acaba muitas vezes extrapolando a maneira de cobrar isso e também se sentindo extremamente pressionado e passando, né, de uma maneira a não compreender. E já que muitos deles também têm essa adesão total a esse projeto acadêmico, acaba perdendo as suas próprias relações familiares e não entende por que o aluno não pode abrir mão. E acha que, de fato, todos os alunos precisam, né, ter a dedicação total. Então, a gente precisa olhar com isso, não só o professor, por isso que essa live não é só para professores, mas é para nós que fazemos pesquisas de uma maneira geral, dentro de pós, fora de pós, com alunos de graduação, de pós-graduação, né, os próprios alunos que também desenvolvem suas atividades de pesquisa, porque, gente, é uma reflexão mais profunda sobre a nossa identidade, sobre a nossa sociedade, que valores elas estão exigindo de nós, que valores, ao responder a tudo isso, nós estamos mantendo. De fato, o bom pesquisador é aquele que tem mais artigo mesmo. De fato, a pesquisa relevante que traz uma transformação de sociedade, que traz, de fato, uma contribuição à nossa geração, as demandas que tem sociais são por número de publicações, e eu acho que essa pandemia vem mostrar isso também, né? Qual é a pesquisa relevante? Quantos artigos você publicou nesse período? Peraí, é essa pesquisa relevante? Né? E tem algumas pessoas que estão aí, não, eu não posso contribuir, não sei o quê, porque eu estou fazendo um último relatório de uma última pesquisa, de um outro, né?
Gente, o mundo tá mudando, eu nem sei. Eu tô lá com o livro na editora que eu nem comecei a fazer, nem comecei a fazer essa revisão, porque eu entendi que, pera, tem algo mais importante acontecendo aqui, né? Como é que as nossas pesquisas estão dialogando com esse real mesmo? E aí, que identidade a gente está buscando aí, né? Qual é a identidade que a gente quer buscar? Quando quer ser esse pesquisador, quando quer ser esse, né? Alguém está atrás de ser o título de melhor mãe da quarentena, de pior, né? De melhor pesquisador da quarentena. A gente tem aqui uma questão muito mais urgente, que é uma reflexão sobre a nossa própria existência, os nossos valores, o que está nos perpassando, que negociação é essa prévia, inclusive, da nossa vida familiar, da nossa vida afetiva. Tem muitos alunos que olham para nós e falam: nossa, eu estou não só na pesquisa, mas parece que eu tenho que escolher entre ter sucesso na vida profissional ou poder investir na minha vida de trabalho. Parece que essas duas coisas são incompatíveis. E isso, na verdade, é uma pressão, né, que a gente está vivendo em sociedade, que colocam em evidência, de fato, que valores estão nos organizando. É produtividade, é quanto se faz, né? E as relações estão se perdendo. E aí também temos pessoas falando da questão de gênero, né? Da diferença entre homens e mulheres. Eu acho que tem sim essa questão, é claro, de que de homens e mulheres, isso é uma questão histórica, mas eu acho que vai além disso, né? A gente precisa olhar para essa questão de gênero, não é bem o tópico dessa live, mas é a atividade de pesquisa, porque também vejo homens extremamente dedicados às suas famílias, com dificuldade de seguir nas suas atividades de pesquisa e muitas vezes tendo que fazer essa escolha, né? E é claro que historicamente a gente tem uma sobrecarga da mulher e na quarentena nós tivemos já uma live específica sobre isso. Quem quiser pode dar uma olhada na nossa live que fala da sobrecarga da mulher na quarentena e do quanto isso de fato tem relevância, né? Viu, Liz? Eu também só gostaria de fazer um comentário. Não sei se quem está nos assistindo já conhece ou já ouviu falar, mas tem um movimento de pesquisadores do Rio Grande do Sul. É um grupo que, inclusive, tem um pai, não é feito só de mulheres, tem um pai, se chama-se Parenting and Science. E eles têm um site, inclusive, com eventos, congressos, para discutir sobre essa questão, né, do impacto que acaba tendo na produtividade dos pesquisadores o fato de serem mães e pais, né? E partiu desse grupo o movimento de colocar a licença maternidade no currículo Lattes. Então, existe um movimento nesse sentido. Embora ele não haja ainda muito consenso sobre isso, mas existe já uma discussão para que não haja, né, uma penalidade, digamos assim, para as mulheres que se tornam, né, que têm filhos, que se tornam mães, quando concorrem a editais por ter um período de baixa produtividade. Então, a gente vê que a gente concorre a bolsas e conta uma pontuação da produção dos teus 5 últimos anos, por exemplo. Eu tenho um filho de 3, se eu for olhar meu currículo nos últimos 3, tá precário, né? Entende? Então, é nesse sentido, né, de mostrar que aquela baixa da produção é em decorrência de uma licença maternidade. Então, há alguns movimentos, como você falou, acho que não é o foco da nossa discussão hoje, mas existem, né, pesquisadores atentos a isso, discutindo, e eu acho que é importante dar visibilidade mesmo para essa discussão, né? Uhum. E aí alguém nos traz aqui a questão, né, da pandemia como este momento que nos faz olhar para esse trabalho frenético, que não é só do pesquisador, mas o quanto ele tem invadido outras áreas da vida, até o autocuidado, a questão de sedentarismo ou outros cuidados pessoais que dificultam
que o trabalho, né, ganhando outras proporções na vida, acaba roubando dimensões que podem ser muito estruturantes dentro da nossa realidade. Então, é fundamental olharmos para a pandemia como esse tempo onde tudo se suspende e dá uma possibilidade de reflexão, entendendo que nem todos têm as mesmas condições de escolha. E alguém nos sinaliza aqui, obrigada pela participação de todos, que na maioria das casas quem acompanha os filhos na questão da escola, né, à distância, são as mulheres, a maioria é mulher. Dentro das famílias. E eu quero até destacar que o meu esposo também é professor universitário, também é pesquisador, e essa possibilidade, inclusive, de dedicação ao trabalho, a seguir, inclusive, com esse projeto, ele não vem descolado de um envolvimento familiar. E que, de fato, se eu não tivesse um apoio do meu esposo, eu provavelmente não poderia seguir com as atividades na mesma intensidade que tenho seguido. E eu acho que isso é realidade para muitas mulheres. E aí, como é que fica aquela mulher que é sozinha, que cuida dos seus filhos sozinha? Nós sabemos que tem muitos lares nesta realidade. Não só o trabalho do pesquisador, mas também do pesquisador, né? E, às vezes, ainda cuidar de alguém doente na família, ainda fazer, né, agora a maioria das pessoas que ajudavam de alguma maneira, seja escola ou até em casa, com tarefas cotidianas, nós não estamos mais com essas pessoas nas nossas casas. Então, tantas famílias que também contavam com avós, como rede de apoio, então a escola e os avós, né? E que nesse momento isso é inviável, né? Então, como que a gente pode se cobrar como mulheres, como mães e profissionais, dar conta de toda essa demanda? É aquilo que eu falei do nosso gráfico, né? Não cabe no nosso dia dar conta de tudo isso. E eu acho que, e assumindo, né? Então, se tinha uma rede de apoio, avós que ajudavam a cuidar, ou na escola, né? Com todas as atividades que a criança desenvolvia na escola, e a gente assumir isso integralmente como responsabilidade nossa a dar conta de tudo isso durante o período da pandemia, eu acho que é cruel com a gente mesmo. A gente achar que a gente deve dar conta de tudo isso. Não vai dar conta, e eu acho que a gente precisa fazer um movimento mesmo de autocompaixão e olhar, né, como eu já falei, para aquilo que é possível dentro dessa realidade, dentro da realidade de cada família. Como a Liz falou, né, eu também passo minhas as suas palavras em relação ao apoio que eu tenho familiar aqui com meu marido, que me permite estar nessa live, por exemplo, né? Senão eu estaria aqui com o meu companheirinho, mãe, me chamando, né? Mas a gente sabe que isso é a realidade de algumas famílias, não de todas, e que muitas mulheres nesse momento estão sem essa rede de apoio. E aí eu acho que é mais cruel ainda para essas mulheres se cobrar da conta de todas essas demandas. Não tem como dar conta. E aí eu volto à questão da culpa, né? Se a gente faz um movimento de autocompaixão, é para justamente não ficar sofrendo pelas coisas que ficam para trás, mas para a gente poder valorizar aquilo que eu estou conseguindo fazer, dada a tamanha dificuldade. E é para isso que a gente precisa olhar. O que eu estou conseguindo realizar ao longo do meu dia? E para a maioria dessas mulheres não é pouca coisa, é muita coisa. E isso precisa ser muito valorizado ao invés de ficar olhando para aquilo que não está sendo feito. É olhar para aquilo que elas estão fazendo e muito, né? Ana, esse nosso papo tá uma delícia. Eu tô com um monte de coisa aqui com vontade de falar. Vontade, eu quero convidar, né? todas as pessoas que estão nos assistindo agora para seguir conosco daqui a pouco para a roda de conversa, que nós vamos seguir esse diálogo, contando um pouquinho, né, como é que é para nós também, pesquisadoras, professoras, enfrentar esse momento de pandemia, que estratégias de trocar, né, fazer uma troca aí
bacana de fortalecimento, não só das mulheres, mas principalmente das mulheres, e de valorização do que a gente tem feito. E aí quero dar voz aqui para a professora Dione, que faz parte da coordenação desse projeto. Obrigada por estar nos acompanhando. A professora Maria Virgínia também, né, com várias contribuições, mas a Diane coloca aqui, mais do que produção, agora é hora de recolher, de acolher, de sobreviver. Precisamos estar fortalecidos para quando o novo normal chegar, né? É esse o tempo de fortalecimento, de recolher, de acolher e de estar juntos. A primeira tarefa agora, gente, não é produtividade, nem nossa, nem dos nossos filhos, porque a gente também tem cobrado muito deles. As escolas estão perdidas, não sabem o que fazer com esse momento, estão jogando enxurradas de coisas sobre as crianças e nós, pais, muitas vezes estamos reproduzindo sem crítica. E aí, se o nosso filho perder todo esse ano, se ele se formar um ano depois na faculdade, ou se ele entrar um ano depois na faculdade, qual é o grande efeito que isso vai ter na vida dele, né? Agora, que marcas ele vai levar desse tempo? Né? De um estresse geral em casa, de uma falta de segurança, de hostilizações, de incompetência, né? Eu sou incompetente, não consigo fazer nada, de frustração todos os dias. Para gente adulto que, né, estamos lá patinando, quero assistir uma live, não consegue entrar, participar de uma roda. Pô, já tentei 3 vezes. Eu tenho uma lista de lives que eu quero assistir, que eu não consegui ver, que eu preciso me conformar, que eu acho que eu não vou conseguir ver mesmo. E aí, imagine as nossas crianças, é tudo muito mais novo para eles. Então, não é não deixar fazer, mas peraí, o que de fato é relevante? Eles precisam continuar lendo, sim. Eles precisam, aqueles que já entraram no raciocínio da matemática, nas coisas, precisam ter. Mas será que precisa fazer tudo aquilo mesmo? Então, importante. E é urgente de fazer isso tão já, né? Tão já. Porque, ou com certa rapidez, né? Essa urgência com as coisas, que eu acho que acaba estressando também muitas famílias, né? E aí, assim, uma questão, né, sobre essa busca de equilíbrio, isso foi algo que eu sempre gostei muito do meu trabalho, sempre trabalhei bastante, e a minha mãe é um referencial de uma pessoa extremamente dedicada, que se dedicou demais a todo o trabalho que ela desenvolveu nessa vida, e ela sempre tirava um tempo para estar com a gente, né? Todos os dias eu sabia que aquela mulher super importante no trabalho dela ia estar lá inteira para mim, para me acolher, para conversar para mim, para meus 2 irmãos, né? Eu tinha que dividir a renda. Mas a gente tinha uma refeição junto todos os dias, pelo menos. Ela sentava para conversar com a gente sobre as coisas da escola, ela conversava sobre as nossas angústias, a gente tinha uma leitura em conjunto todos os dias. Não quer dizer que era o dia inteiro, é diferente. Que quando o tempo que se está é um tempo com qualidade. E esse modelo, né? De estar inteiro ali, né, Liz? Mãe, ó, né? Que deixou essa marca, que deixa, né? Até hoje ela valoriza muito esse tempo em conjunto. E eu tenho feito isso com os meus filhos. Desde eles muito pequenos, né? Eu gosto muito de trabalhar e eu tenho que cuidar, porque senão o trabalho vai aumentando o lugar na minha vida e eu vou perdendo relações, né? E a gente faz tempo especial em casa, para tudo agora a hora da família, desliga tudo que é dispositivo, desliga a televisão e nós vamos para o tapete. Criança, principalmente pequena, precisa de chão, gente, precisa enraizar, precisa da brincadeira corporal. De estar ali inteiro. 3 horas, não, às vezes é 20 minutos, às vezes é meia hora. Agora eles estão maiorzinhos e não só em família, mas também individual. Antes de dormir, eu sempre canto na cama de cada um deles. Eu tenho 2, né? E eu posso saber, se eu quero dormir às 10, eu tenho que pôr às 9h30, porque lá vem conversa. É a hora que eles me pegam, mamãe, né? Principalmente a Gabriela, mas mamãe, sabe o que aconteceu hoje? E dali rola os papos. Então, qual é o momento em que você diz, filho, eu tô para você? Qual é esse momento? Não precisa ser o dia inteiro. Agora ela estava agorinha mesmo, toda em crise, porque vai tirar um dente, não sei o quê, né? Que tá aí complicado, vai ter que tirar.
E aí eu acolhi ela e falei, olha, mas agora, filhinha amada, ela queria fazer mais não sei o que. Eu falei, agora não vai dar, porque agora é horário da mamãe da aula, é horário, né, do meu trabalho. Mas depois, às 6 horas, eu tô de novo com você. Então, como é que a gente Uhum. garante a esse filho o lugar dele de existência por inteiro, né? E Uhum. num momento específico do dia. Daí, E, né, né, aquela horinha é que é a hora dele, né? exatamente, a importância da criança ter a certeza de que ela tem esse momento vivido com uma certa intensidade, porque às vezes a gente fica no já te atendo, estou ocupada, e a gente não abre um espaço para estar ali de fato, né? De realmente deixar a louça, de deixar o nosso artigo, a nossa, né, as coisas do nosso trabalho, para realmente estar inteiro ali com a criança. E a criança, ela é sensível a isso, ela responde a isso de maneira diferente e muito intensa. E é um momento que gera uma conexão muito gratificante, inclusive, para ambos. É importante para a criança, é importante para a gente também sentir isso na relação, né? E aí eu sei que nós estamos quase acabando, né, Liz? Eu queria também só colocar aqui como um último ponto de reflexão, né, para as pessoas que estão nos assistindo, citando aí uma pesquisa bastante famosa, já que provavelmente muitas das pessoas que estão nos assistindo são pesquisadores, já tenham ouvido falar. É uma pesquisa americana longitudinal que estudou né, um número bem significativo de pessoas ao longo de 75 anos. Uhum. Né, uma coisa raríssima aí na ciência. E, enfim, é um dado muito interessante, as conclusões que eles tiram, né, ao acompanhar essas pessoas ao longo de tanto tempo e procurar entender o que variáveis foram importantes para que essas pessoas vivessem mais satisfeitas com a vida ou mais felizes e também mais saudáveis. E eles chegam à conclusão de que o que realmente importa é a qualidade das relações que a gente vive. Não é o trabalho, não é dinheiro, fama, né? Claro, existe o impacto também dessas outras variáveis, né? Mas o que eles encontram ali como um dado muito consistente, muito importante, e outras pesquisas na área da psicologia também têm mostrado isso de forma muito evidente, o quanto que as conexões, né, humanas, as relações significativas, relações de qualidade realmente fazem diferença na nossa vida. Até mesmo para a nossa saúde física, quanto mais para a saúde mental. Então, investir em tempo de qualidade com os nossos filhos, com a nossa família, é investir na nossa saúde, é investir na gente mesmo também, no nosso bem-estar, né? É fundamental. Né? E tem pesquisa, inclusive, de relato de pessoas com doenças terminais que indicam, né, que o relato dessas pessoas está muito mais voltado no pesar de não ter vivido ou investido nas relações do que por não ter trabalhado ou não ter publicado um artigo, né? Então, quando chega ali num momento como esse da vida da pessoa, a refletir sobre o sentido da vida, o que realmente vale ali são as relações. Será Né? que E a a gente gente vai? precisa trazer isso, né, para a nossa reflexão desde sempre na nossa vida. O que realmente importa e qual é o espaço que eu estou dando para isso na minha vida hoje, né? E você importa, esse é o nome do nosso programa, que a gente entende que o que Exatamente. importa são as pessoas. Nós aguardamos Uhum. todos vocês agora na continuidade para esse papo gostoso entre pais e mães que também pesquisam, que também gostam do seu trabalho, que também se identificam com ele, porque de fato as conexões não são só da esfera do amor e da família, mas também da esfera do trabalho. É possível o trabalho nos dar sentido e não é por um acaso que ele também nos envolve tanto, porque ele nos dá essa possibilidade de encontro.
Como hoje eu estou aqui com essa possibilidade de conversa e de troca com a Ana, também de todos vocês que estão nos acompanhando, da professora Dione e Maria Virgínia, que estão do nossa equipe, também da Isabela, que é a aluna que nos acompanha, uma das alunas que nos acompanha. E assim que acabar esse vídeo, a Isabela estará aqui de novo ao vivo com vocês para orientar quem não conseguiu chegar na nossa roda de conversa e quiser ir para lá. Mas antes de acabar nesse último minuto, quero agradecer imensamente a Ana, dizer que eu admiro muito o seu trabalho e deixar um recado para todos vocês, que a gente precisa entender o que de fato é importante na nossa vida e que coisas podem inspirar e que coisas não podem inspirar. E tentar, dentro deste critério, né? Parar de se comparar com o outro, que tem outra realidade, que tem outros valores, e pensar o quanto está bom para mim, o quanto está bom enquanto pesquisa, o quanto está bom dentro da minha família, e tentar fazer as pazes com a gente mesmo. A nossa conversa segue numa outra plataforma para que favoreça a participação de mais pessoas, a fala de mais pessoas, porque a gente acredita que é isso. A melhor forma de passarmos por tudo isso é juntos, é trocarmos juntos. Então, queremos abrir essa roda para também conversarmos e estamos à disposição pelo FPR Convida. Nesse projeto Você Importa, nos sigam nos canais, acesse o nosso site convida.fpr.br. Lá você pode nos mandar e-mail e também nos acompanhar aqui pelo Instagram para as novas programações. Muito obrigada pela participação e acompanhamento de todos. Até daqui a pouquinho na próxima tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Liz.